Então, continuando agora a segunda parte da aula, a parte de conjuntos 2, que é onde a gente vai entrar especificamente na parte de conjuntos numéricos, tá bom? Dentro desses conjuntos numéricos, Jana, quais são as subdivisões que a gente tem? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, dos racionais e dos irracionais. E por fim, quem engloba todos esses daí é chamado de reais, certo? Então a gente vai ver os intervalos, esse tipo de denominação. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por N e reúne os números que usamos para contar, incluindo zero, tá? E esse conjunto ele é um conjunto infinito. Então, no conjunto dos números naturais, o único subconjunto que a gente vai ter, esse conjunto dos números naturais não tem muito a falar para vocês, além do que vocês já sabem. Deixa eu colocar aqui a minha cor. Que são os primeiros números que vocês aprenderam. Jana, quem são os naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porém ele tem um subconjunto. Todas as vezes que a gente aparecer com esse asterisco, o que é que simboliza esse asterisco? Eu estou tirando o elemento nulo do conjunto numérico. Quem é o elemento nulo? É o zero. Então, todas as vezes que para todos os conjuntos naturais, inteiros, racionais, reais, eu colocar esse símbolo desse asterisco aqui, eu estou retirando zero. Então, quem é já nesse subconjunto dos números naturais que contém esse asterisco, ou seja, não tem o elemento nulo? Tirando o elemento nulo, eu fico com 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lembrando que essa reticência ela vai me dar uma ideia de infinito, né? Ou seja, a sequência ela continua até onde eu conseguir escrever. Ou seja, o conjunto dos números naturais com esse símbolo de asterisco quer dizer que é o conjunto dos números naturais retirando o elemento nulo, retirando o zero. Para todos eles a gente vai ter uma repetição, certo? No conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, né? E reúne todos os elementos dos números naturais e seus opostos, ou seja, até então a gente tinha uma parte da reta numérica, que era a parte da reta numérica que ela é inteira e ela é positiva. Esses eram os números naturais. Agora, amplia-se essa reta numérica para também partes inteiras, porém partes negativas. Então, são os números opostos, né? O 2 eu tenho menos 2, 1 eu tenho menos 1 e assim por diante, certo? Então, o que é que eu preciso entender, Jana? Que o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números naturais, ele está contido, ou seja, todo o conjunto dos números naturais, ele se insere, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Jana, quando é que eu tenho esses inteiros aqui com esse asterisco? Eu estou tirando o elemento nulo. Então, aqui eu viria de um infinito, viria aqui com menos 2, menos 1, não coloco zero, e aí vou para 1, 2 e continuo infinitamente para o outro extremo. Quando eu tenho aqui agora esse símbolozinho aqui, mais esse símbolo de positivo, eu estou falando que são os inteiros não negativos. Ou seja, eu estou pegando todo o conjunto dos números inteiros e estou tirando apenas os negativos. Está vendo que aqui eu não estou retirando zero, eu só retiro os negativos. Então, nesse daqui, quem seria? O 1, o 2, aliás, colocar o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Então, note que os números inteiros com esse símbolozinho aqui do mais, eles é a mesma coisa, ele se equivale aos números naturais, tá? Se eu pego os números inteiros e retiro toda a parte negativa, eu tenho o conjunto dos números naturais. Agora, na continuidade, se eu tenho aqui que, além dos positivos, eu estou com esse símbolozinho aqui do asterisco, eu estou tirando o nulo. Se eu retiro o nulo e retiro os negativos, fico apenas com 1, 2, 3, 4 e sucessivos dessa sequência. Agora aqui, Jana, eu tenho esse símbolozinho de negativo. O que é que isso vai me trazer como ideia? Eu estou dizendo que eu estou selecionando aqueles negativos, ou seja, eu estou retirando toda a parte positiva. Então, seria aqui o conjunto dos números inteiros, retirando os positivos, não positivos. Aqui, cuidado que a gente inclui o zero, certo? Então, eu viria de infinito da sua sequência, menos 2, menos 1, 0, para a minha sequência.
Agora, nessa última condição, tá vendo que o asterisco está aqui em cima. Então, eu retiro o meu nulo. Então, eu retiro o meu nulo apenas ficando com uma sequência de menos 2, menos 1, parei, fechei os números inteiros. O que é que eu preciso entender? Esse símbolozinho aqui de positivo, aqui embaixo, ele vai me dizer que eu estou ficando apenas com a parte positiva da reta numérica. Ou o símbolozinho de negativo, eu estou ficando apenas com a parte negativa da reta numérica. E esse asterisco em cima, eu estou retirando o valor nulo, que seria o zero do conjunto numérico, tá bom? Vocês vão ver que vai se repetir bem isso. Jana, você vai fazer todos? Vou para vocês entenderem que tudo vai funcionar no mesmo raciocínio. Se você vier com o raciocínio do conjunto dos números inteiros, você vai fazer todos do mesmo jeito. Só que olha o que é que acontece aqui. Agora a gente chega nos números racionais. Quem são os números racionais, Jana? Se vocês já viram a aula de razão e proporção, vocês viram que a razão ela é escrita numa forma também que se você olhar para ela, você fala, ela é uma fração. Então a razão ela também tem uma escrita como uma fração. O que são números racionais? São todos os números que puderem ser escritos nessa forma de razão, ou seja, eles puderem estar escritos nessa forma de fração também. Então, nos números racionais, já nos números inteiros são, porque eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar aqui no meu número, que seria um negativo, menos 7, ele é menos 7 sobre 1. Se eu colocar o 2, ele é 2 sobre 1, ele pode ser escrito na forma de razão. Aqui se incluem quem? Também as dízimas periódicas, tá? Porque toda dízima periódica, ela pode ser transformada em um número racional, ela pode ser transformada em uma fração. Sendo transformada em uma fração, que é uma razão também, ela é considerada um número racional, tá bom? Só que agora os números racionais, quando eu tenho aqui a consideração de 1/2, isso daqui não é mais um número inteiro. Ele tem aqui um número decimal, que pode ele ser exato ou não exato, desde que seja não exato com dízima, tá? Mas sendo aqui um número decimal, ou seja, esse número decimal, se eu pegar aqui uma reta, deixa eu só colocar aqui, simbolizar aqui uma retinha para vocês, para poder ficar mais fácil de vocês entenderem, que nesse daqui, por que eu vou simbolizar já na forma de conjuntos? Porque eu não tenho mais a delimitação dos inteiros, então eu tenho um intervalo entre os inteiros. Se, por exemplo, eu pegar aqui, ó, colocar que esse daqui é um número 1 e esse daqui é um número 2, aqui eu considero aqui no meio 1,5, eu posso considerar por aqui o 1,25, eu posso considerar aqui 1,75. Então eu tenho uma infinidade de números entre esse intervalo dos inteiros, que seria o 1 e o 2, certo? Então, por isso que nos racionais a gente já não vai mais simbolizar com os números em si, a gente vai simbolizar com intervalos. Como é que eu vou fazer isso, Jana? Vamos lá. Todo número inteiro é também um número racional. Então, o que é que eu já vou saber aqui, ó? Que os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, ele está contido no conjunto dos números racionais, tá? E quem antes estava contido nos números inteiros eram os conjuntos dos números naturais. No finalzinho dessa explicação eu vou colocar uma tabela para vocês printam, copiam, que fica boa para vocês entenderem essa relação de pertença de um conjunto para o outro, né? Quando um conjunto, por exemplo, os números inteiros, eles se tornam um subconjunto dos números racionais, ou seja, ele se torna uma parte dos números racionais, tá? Subconjunto dos números racionais. Esse símbolozinho aqui do asterisco, que é o subconjunto dos números racionais não nulos, formado pelos racionais sem o zero. Então, seria toda a reta numérica. Deixa eu colocar aqui a reta para vocês. Já vou simbolizar ele com a reta, porque talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Então, entenda aqui que eu coloco a reta numérica e se eu colocar o zero aqui. A gente vai depois aprender intervalos. É como se eu fizesse que os meus números racionais, eu vou só apagar aqui no meio, é como se ele desse um salto, certo? Ele não inclui o zero. Então aqui é como se eu tivesse aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2, desconsidere o tamanho do intervalo. Então aqui eu tenho 1, 2 e infinita reta desse lado, infinita reta desse. O que é que eu estou fazendo quando eu estou dizendo que eu não considero nulo? Então eu venho considerando toda a reta infinita, todo esse intervalo aqui é considerado entre o número inteiro menos 2 e o menos 1, chego no zero, pulo esse zero e continuo a minha reta para o lado de cá, tá? Quando eu venho agora com o subconjunto, que são
que é esse daqui com o símbolozinho de positivo aqui embaixo, eu subconjunto os números racionais não negativos. Se ele não são negativos, eu vou formar quem? Os racionais positivos e o zero. Se eu fizesse aqui mais uma vez a reta, fazer aqui outra reta, dentro dessa reta aqui, se eu colocar agora esse símbolo, eu vou colocar aqui 0, 1 e 2, lembrando que as retas são infinitas, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Aqui, menos 1 e menos 2. Ou seja, Jana, quem é que são inclusos nesse intervalo, né? Agora, então eu incluo a partir do zero e faço todo o meu intervalo positivo. Do mesmo jeito que quando eu apresentar esse valorzinho, deixa eu já fazer esse daqui de baixo para vocês entenderem a comparação. Quando eu fizer esse valor aqui, que eu estou pedindo o negativo, eu vou fazer aqui a mesma coisa, só que para o outro lado. Então aqui eu tenho a marcação do zero, o vizinho está tentando terminar a reforma dele, vocês desconsiderem. Aqui menos 1 e aqui menos. Então dentro desse intervalo aqui, o que é que eu vou ter? Eu tenho aqui, ó, o subconjunto dos números racionais não positivos, formado pelos números racionais negativos e o zero. Então eu incluo o zero e venho com a minha reta numérica, lembrando que ela vai ser aqui infinita também para esse lado, tá bom? Então agora nesse daqui, Jana, lembrando que eu só não vou incluir o zero, gente. Então eu pego aqui os racionais positivos e retiro o nulo. Ou seja, a partir do 0,1, que não seja o zero, eu já posso incluí-los na minha reta para a minha direita. Do mesmo jeito que agora, no final desse subconjunto aqui dos negativos, eu retiro o zero e a minha reta continua muito parecida com essa reta aqui, ó. Só que ela não vai ter o zero incluso, nesse caso. Deixa eu fazer essa reta aqui de baixo, para poder mostrar para vocês. Então, nessa reta daqui, ó, onde eu coloco que esse subconjunto não vai incluir o zero, eu tenho aqui 0, menos 1, e aqui menos 2, aqui eu tenho 1 e 2. Nessa daqui eu não vou incluir o zero, então eu vou só apagar aqui um detalhe para poder ficar, ó. É como se eu colocasse nesse intervalo do jeito que a gente faz na equação, certo? Coloco aqui um intervalinho aberto, e aí eu venho para cá, os intervalos eu vou explicar melhor já já, e eu venho para cá com todos os meus negativos, só que o zero dessa vez não fica incluso, do mesmo jeito que não vai ficar quando eu tenho os racionais positivos com esse asterisco, que é a retirada do valor nulo. Por fim, aliás, por fim ainda não, eu tenho agora o conjunto dos números irracionais. Quem são esses irracionais? Vamos tentar fazer um link, né, com as denominações. O que são números racionais? São números escritos na forma de razão. A forma de razão é a forma de quê, Jana? É uma forma de uma proporção, ou seja, uma forma de fração. Ali eu consigo manter esse número na forma de fração. Um número irracional ele não pode ser escrito dessa forma. Gente, quem são esses números irracionais? É o π, que é 3,14 com a sua sequência. É o raiz de 2, o raiz de 3, o raiz de 5 e assim por consequência. Todos esses números que eles não vão ser decimais exatos e também não serão dízimas periódicas. Se não for dízima periódica, mas Jana, se eu quiser tentar pegar uma sequência de 20 decimais ali depois da vírgula, ainda assim você não vai conseguir fazer uma obediência a uma sequência. Se você não tem obediência a uma sequência, você não tem uma dízima periódica, você não consegue transformar esse número decimal em uma fração, em uma razão, por isso que eles são chamados de irracionais, que é o contrário dos racionais. Agora sim, por fim, a gente tem a junção de todos esses conjuntos. Ou seja, é que engloba toda essa realidade de conjuntos numéricos. Quem é que engloba? Os conjuntos números reais. Por isso que normalmente é esse símbolozinho que aparece nas questões. Por quê? Porque vamos lá, vou fazer uma equação e na hora de resolver essa equação, ele sempre diz aqui na equação que x vai pertencer aos reais. Jana, por que ele faz isso? Porque ele está dizendo que x pode ser qualquer número que você descobrir ali. Óbvio que a gente não está trabalhando números complexos, são outras coisas, tá? Tal que aí ele coloca x pertence a e ele faz a sequência dele, tá bom? No subconjuntos reais não tem muita coisa a acrescentar, além do que a gente já viu nos símbolos anteriores, certo? Então eu tenho os reais onde eu não incluo zero, quer dizer que x pertence aos reais, porém o zero não está incluso. Eu tenho os reais positivos, ou seja, são maiores ou iguais a zero.
Tá vendo que aqui eu não eliminei o zero, tá? Eu só fiz a exclusão dos negativos. Quando eu tenho aqui reais positivos com asterisco aqui em cima, eu estou dizendo que são reais maiores do que zero, desde que não posso incluir nem os negativos, ou seja, eu não incluo, né, os negativos e não incluo também o valor nulo, que seria o zero. O símbolo de negativo são os reais menores ou iguais a zero. E por fim, quando eu tenho aqui o asterisco, eu retiro o zero, então são apenas os números negativos, tirando o valor nulo. Vamos lá então para o fechamento desses conjuntos, tá? Primeiro conjunto que a gente viu, o conjunto dos números naturais, que são os conjuntos dos números positivos, que a gente trabalhou ali até sexto, sétimo ano. Porque de repente no sétimo ano a gente entende que existe uma vastidão de números negativos, muita gente tem até dificuldade de trabalhar no início com o raciocínio deles, tá? Depois dos números naturais, que está dentro dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros. Então, os naturais, o conjunto dos números naturais, ele é subconjunto do conjunto dos números inteiros, tá? Então, aqui eu posso dizer que os naturais, conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, ou que os números inteiros contêm os números naturais. Os números racionais, então eu posso dizer que os números inteiros está contido nos números racionais. E os irracionais, sabendo que os irracionais eles correm aqui fora, eles não vêm nessa sequência que a gente vinha vindo, né? Eles correm aqui por fora, só que os reais englobam todos eles, certo? Já essa definição é bem importante. Se vocês estiverem com ela bem estabelecida, fica muito mais fácil. Porque, obviamente, prestem muita atenção nas questões de vocês, onde os professores colocam x pertence ao tananã. Esse daqui, às vezes, por exemplo, na equação de segundo grau, ele pode colocar aqui os naturais. Por quê? Porque em equações do segundo grau, normalmente as feitas a nível de ensino médio, a gente vai ter, na grande maioria delas, lógico que a gente pode ter raiz, ter uma raiz ou não ter raiz nenhuma, mas a gente pode ter duas raízes, sendo ela positiva ou negativa. Então você vai lá e descobre duas raízes. Só que no início da questão ele te deu essa condição, que x pertence aos naturais. Então você tem que retirar a raiz negativa e ficar apenas com a positiva, tá bom? Então agora a gente vai para a parte de intervalos numéricos. Deixa eu colocar aqui para vocês. No conjunto, continuação, e a gente então vai para os intervalos. Jana, como é que você vai simbolizar os intervalos aqui? Eu já escrevi eles pré-prontos e vou simbolizá-los na reta numérica, como é que a gente faz, né? O que é que a gente destaca dentro da reta numérica. Então, o subconjunto relacionado com os números reais são chamados de intervalos, né? Sejam A e B números reais, onde A seja menor do que B, tá? Aguente um pouquinho aí que o vizinho está continuando a obra dele. Temos os seguintes intervalos reais. Vamos então para os intervalos dentro da reta numérica. Então, dentro da reta numérica, a gente vai ter o seguinte, ó. Intervalo aberto, que são intervalos abertos. Os números extremos, eles não são inclusos. Então, aqui eu digo, ó, que A, intervalo aberto de A, até B, intervalo aberto. Isso quer dizer que x pertence aos reais, tal que x esteja entre o intervalo de A e B. Vamos supor, então, que eu fizesse aqui, ó, o intervalo entre 1 e 7. Isso quer dizer que é a mesma coisa de eu dizer x pertence aos reais, tal que x seja maior do que 1 e menor do que 7. Eu não incluo esses números que são extremos do intervalo. Colocando isso daqui numa reta, se eu colocar aqui uma reta numérica para vocês, onde eu colocar que isso aqui seja o 0, aqui seja o 1 e aqui seja, por exemplo, o 7, eu vou fazer um intervalinho aberto aqui na reta numérica, a gente faz, como a gente costuma chamar de bolinhas abertas, tá? Então, não inclui o 1, não inclui o 7, porém, inclui todo o intervalo daqui do meio. Esse daqui é a simbologia na reta numérica desses intervalos abertos, tá bom? Agora aqui, intervalos fechados em dois extremos. Então, aqui eu estou falando dos dois extremos. Entenda, se eu fechar nos dois extremos, eu vou incluir os números da ponta. Esses números de extremo, eles também estarão inclusos aqui na minha colocação, né? No meu exemplo da reta. Colocando aqui para vocês, por exemplo, eu vou colocar 1 e o 7 de novo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma reta, onde eu vou colocar aqui o 0, vou colocar aqui o 1, não vou escrever os demais e vou direto para o 7. Vamos supor que eu escreva para vocês aqui esse intervalo, ó, 1 e 7. Como eu tenho aqui intervalos fechados,
essa simbologia quer dizer que o meu número x ele vai pertencer à reta dos reais, tal que ele seja maior ou igual a 1 e menor ou igual a 7. Quer dizer que inclui, ó, quando eu fizer aqui, inclui a minha bolinha fechada e aí também inclui todo o meu intervalo entre 1 e 7. Jana, eu posso ter, tudo bem, você simbolizou aí os dois intervalos abertos e os dois fechados. Eu posso ter um fechado para a direita e um fechado para a esquerda? Pode, só que o teu pensamento vai ser o mesmo. Se ele está aberto para algum lado, é porque ele não inclui aquele número do extremo, tá? Então, por exemplo, o intervalo aberto à direita, se ele está aberto aqui à minha direita, eu incluo o A e não incluo o B. Quer dizer que x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a A e seja menor do que B. Jana, exemplifica na reta numérica. Vamos lá, vou colocar aqui mais uma reta para vocês. Vou usar sempre o 1 e o 7, tá? Também só vou colocar também eles dois agora para não ficar repetindo muita coisa. Então vamos lá. O 1 e o 7. O 1 e o 7, se o 1 for o A, eu incluo o A. Então ele está aqui como bolinha fechada. Se eu não for incluir o 7, isso daqui vai ficar como uma bolinha aberta. E aí eu incluo todo esse intervalo, a partir do 1 até o 7. Por isso eu vou simbolizar aqui isso daqui. Ou vai ser dessa forma, ó, 1 intervalo 7, que é a mesma simbologia de escrever a pertença do conjunto. Quer dizer que x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a 1 e menor que 7, que não está incluso no meu intervalo. Na segunda parte, no intervalo aberto à esquerda, eu não vou incluir dentro desse intervalo o meu número que está à esquerda, certo? É a mesma coisa. Então, só para a gente finalizar aqui, para não restar nenhuma dúvida, coloquei minha reta numérica, simbolizei aqui o 1 e o 7, eu incluo aqui o meu intervalo à direita, porém eu não vou incluir o meu intervalo à esquerda. Então, eu vou apagar aqui rapidinho. E a gente coloca aqui intervalo aberto. E todo esse intervalo aqui dos reais, ele vai estar incluso. Então, aqui eu vou dizer que isso vai ser simbolizado de 1, o intervalo de 1 até 7, onde eu não incluo 1 e incluo 7. Isso pode ser reescrito da forma de x pertence aos reais, tal que x seja maior do que 1 ou menor igual a 7. Vamos fechar agora com os últimos exercícios.